Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Já fizeram a correção da atividade de ontem? Beleza, né? Então vamos lá. Hoje, dia 29 de setembro de 2020, terça-feira. Vamos ver quais as atividades que nós vamos fazer hoje. Lembra que eu falei para vocês da Ruth Rocha, que a gente está vendo a biografia dela, que tem uns livros bem legais? Então, hoje eu deixei aqui para vocês, ó, esse livro. Ele chama O Menino que Aprendeu a Ver. E é um livro da Ruth Rocha, muito bacana, tá? Então vale a pena vocês olharem para vocês conhecerem. E na atividade de português, a gente vai estudar mais um pouquinho, vamos continuar aquilo que a gente começou ontem no livro Akpalô, na página 168. Vamos lá para ver? Então, nós temos aqui a página 168. Leia algumas características de uma biografia. Então, aqui está mostrando, né, o que você deve observar para você saber se o texto é uma biografia, né? E depois vocês vão voltar lá naquela página 166, acho que é, né? Para olhar a biografia da Ruth Rocha e ver aonde que tem essas características aqui, ó, desse quadro, e vai passar um traço embaixo, tá? E do ladinho, onde você fez o risco, você vai dizer que característica que é essa, se é 1, se é 2 ou se é 3. Você só põe lá 1, 2 ou 3, tá bom? Na atividade número 6, releia o trecho a seguir e observe os termos destacados. Então, tá vendo que tem algumas palavrinhas aí que estão mais escuras que as outras. Depois foi a vez de vovô Ioiô incendiar a cabeça da neta com os contos clássicos dos irmãos Grimm, de Hans Christian Andersen e de Charles Perrault, adaptados oralmente pelo avô baiano ao universo popular brasileiro. Então, o que significa incendiar aí? Será que ele pôs fogo na cabeça dela? Ou será que ele encheu a cabeça dela de ideias ou incentivou mais ainda daquilo que ela pensava? Na letra B, o que é o universo popular brasileiro? Essas obras aí, dos irmãos Grimm, do Anderson e do Charles Perrault, eles não são brasileiros. Então, muitas histórias que eles escreviam tinham características do lugar onde eles moravam. E o vô da Ruth Rocha fez o quê? Ele adaptou, ele contou essas histórias de acordo com o lugar onde eles moravam, né? Então, o universo popular brasileiro, né? Ele trouxe a história para a nossa realidade, aquilo que acontece no dia a dia do povo brasileiro, né? Na letra C, que texto você conhece dos irmãos Grimm, do Andersen e do Perrault? Aqueles contos que a gente sempre lia lá no livro do Ler e Escrever, né? Os contos famosos, né? A professora dando resposta já. Então lembram aí, se não lembrar, dá uma pesquisadinha na internet que vocês vão saber quais são os textos desses autores, tá? Número 7. Que acontecimento fez nascer uma série de narrativas de Ruth Rocha publicadas na revista? Então é só você olhar no texto que você vai saber o que ela está falando, né? Depois, na página seguinte, segundo o texto, o que ajudou a mudar a cara da literatura escrita para crianças no Brasil? Por quê? Então, você olha lá no texto que você vai saber por que mudou a literatura para crianças, né? Depois, releia o trecho a seguir para responder às próximas atividades. Agora, os pequeninos leitores eram tratados de respeito e inteligência, sem lições de moral, nem chatice de qualquer espécie, numa relação de igual para igual e nunca de cima para baixo. Então, qual é a diferença na obra de Ruth Rocha e outras obras publicadas para crianças? Então, a Ruth Rocha, ela começou a mudar o jeito de contar a história para crianças, né? Então, qual é a diferença entre as obras delas e aquelas outras que eram escritas antigamente? E o que significa nunca de cima para baixo?
Porque as histórias eram contadas de igual para igual. A criança lê o texto e entende na linguagem dela. E não uma linguagem de adulto para criança, só para ensinar alguma coisa. A leitura ela tem que divertir a gente também, né? Então esse de cima para baixo é que ele quer dizer assim que é só os pais que tinham razão, só eles, era só aquilo do jeito deles, o jeito de falar deles, não podia ter um jeito de criança falar. Então dá um jeitinho de vocês escreverem isso aí. Que histórias costumam apresentar lições de moral, ou seja, um ensinamento? Então, que tipo de história que a gente conhece que no final tem uma moral? E na número 10, você conhece algum dos livros escritos por Ruth Rocha citados na biografia? Mas aqueles que estão lá na biografia. Se você conhece, aí você coloca aí. Qual desses livros que você conhece? A número 11 não precisa fazer, tá bom? Caso você tenha algum livro em casa, trazer para a sala de aula. Infelizmente, a gente não tá na sala de aula, né? A gente vai ter que se ver aqui, ó, pelo celular por um tempo ainda, né? Para nossa segurança. Então, vocês vão fazer só até a número 10, tá bom? Depois, nós temos, então, matemática, grandezas e medidas. Hoje, vocês vão fazer um probleminha, tá bom? Vamos lá no livrinho ver o que é lá no nosso livro de matemática, página 168. Que atividade gostosa, uma receita de pão de queijo. Quem que gosta de pão de queijo, hein? Quentinho, que delícia, aquele queijinho derretendo. Uma delícia, né? Então, olha só, aqui tem uma receita de pão de queijo. Aí vocês vão ler essa receita. A mãe do Pedro resolveu fazer 3 receitas de pão de queijo. Então, antes ela foi ao supermercado para comprar os ingredientes. Bom, a gente imagina então que ela não tinha nada para fazer e ela precisava comprar tudo. Só que essa receita aí, a gente fala assim, uma receita, né? Essa quantidade. Só que ela queria que fosse 3 vezes mais, né? Então, ela resolveu fazer 3 receitas. Quantos ingredientes ela vai ter que comprar para isso? Então, vocês escrevam aí na número 1, ver qual, né, o ingrediente que ela vai usar e quantidade. Depois, um pacote de queijo ralado tem 200 gramas. Quantos pacotes será necessário comprar? Então, aqui ela precisa, na receita, vamos ver, 450 gramas de queijo ralado. Só que ela vai fazer 3 receitas, hein? Então, lembra, acho que tem que fazer 2 contas para resolver essa pergunta aí, ó. Porque um pacote tem 200 gramas. Então, quantos pacotes ela vai ter que comprar para fazer as 3 receitas, tá? Se cada pacote de queijo ralado custa R$ 4,35, qual o valor total que será pago pelo queijo ralado? Então, na letra A, você vai descobrir quantos saquinhos, né, que ela vai ter que comprar e depois aqui, quanto que ela vai pagar. E como que lê esse número aí, ó? Tá vendo? São graus, né? Lembra que a gente viu a temperatura, quando a gente estava vendo se estava frio, se estava calor. Então, como vocês vão escrever aí do jeito que você fala essa temperatura, tá? A número 2 não precisa fazer. É só isso de matemática. Agora, vamos ver o que mais que nós temos para hoje, né? E hoje é dia de estudar história, circulação de pessoas, produtos e culturas, né? A gente não vive em constante mudança, né? A gente não muda só de lugar, a gente muda de pensamento, mas aqui a gente vai falar de circulação de pessoas. Por que será que as pessoas ficam mudando de um lugar para o outro? Por que será que a pessoa ela vai embora do país que ela mora? O que será que leva a essa situação? Então a gente vai ver isso lá no livro Crescer História, da página 7 até a 9. Vamos lá para ver.
por hoje é só, tá bom? Façam as atividades, tirem a foto da página que vocês fizeram aí e manda para mim para eu saber se tá certo, se não tá, se tiver dúvida, pode perguntar que eu vou ajudar, tá bom? Pensem direitinho, façam as atividades de vocês e até mais. Hora que à noite eu coloco a correção aqui no grupo para vocês, tá bom? Beijo, até mais.